Aleluia. Amém. Pode sentar agora, irmão. Glórias a Deus. Os irmãos estão aqui? Amém. E a presença de Deus? Amém. Aleluia. Que bom saber que a presença de Deus está no meio do seu povo. Hoje eu quero falar alguma coisa importante para mim e para você. Nós temos vitória sobre o pecado. Aleluia. O pecado não tem poder sobre mim e nem sobre você. Não tem poder sobre você e nem sobre a pessoa que está do seu lado. Então eu quero que você declare sobre ela: o pecado não tem poder sobre você. Fale para a pessoa que está do seu lado: o pecado não tem poder sobre você. O único poder que tem na sua vida é o poder de Deus. Nada mais. E aí eu queria ler um texto da palavra com vocês, para a gente começar, Números 5, 1 e 2. Não precisa abrir não. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Essa foi a direção que Deus deu para Moisés, para que ele separasse as pessoas que tivessem esses três tipos de problemas, que era leproso, que tinha fluxo de sangue e que havia tocado em algum morto. Essas três pessoas não podiam fazer parte da congregação, eles sempre viviam isolados, eles sempre viviam separados. Mas olha, cada uma dessas coisas tem um símbolo. A lepra simboliza aquele pecado que é passivo. O pecado passivo é aquele que você comete às vezes sem saber que é pecado. O fluxo de sangue quer dizer do pecado que é ativo, daquele que você sabe que é pecado, mas que você não consegue se libertar. Existe uma guerra dentro de você, porque você sabe que você precisa abandonar, você sabe que aquilo não faz parte da sua vida, não é aquilo que Deus tem para você, mas ainda é difícil para se libertar dele. Esse é o pecado do fluxo. E tocar no cadáver é o pecado por associação. Sabe quando alguém peca, você sabe que ela pecou e você não sabe o que fazer? Ou a pessoa conta para você que está pecando e você não sabe como ajudar, e aí ao invés de você tomar alguma decisão que possa abençoar aquela pessoa, você só fica na sua, não consegue ajudar. Quando você não consegue ajudar alguém a se perdoar ou a perdoar alguém, você faz parte do pecado dela. Então essas são as três formas que nós podemos pecar: por omissão, por comissão e por nos associarmos com quem está pecando. Mas nós não podemos viver no meio do pecado. E todos esses pecados têm liberdade, todos esses pecados têm aquilo que Jesus veio fazer. E olha só, o primeiro milagre mencionado de Jesus em Mateus, logo depois do Sermão do Monte, foi curar um leproso. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Que o pecado da omissão era um pecado que ele podia perdoar. Eu e você precisamos entender: não há pecado que Jesus não possa perdoar. Depois em Mateus 20 ele curou a mulher que padecia do fluxo de sangue há 12 anos. Sabe aquele pecado que você tem cometido e não tem conseguido sair? Parece que você vive uma cadeia cheio de corrente. Jesus vai curar você hoje. Aleluia! E sobre os mortos, nós sabemos quantos Jesus ressuscitou. Então nele não há morte, nele Jesus só há vida. Significa isso: Jesus te liberta e me liberta de todos os pecados. Mas sabe o que nós precisamos entender e confessar? Que nós somos livres do pecado. Nós não podemos ficar pensando que nós somos pecadores. Nós não somos pecadores. Por que nós não somos, irmãos? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. O seu pecado e o meu pecado não fazem nada mais naquilo que Cristo fez. Quando eu e você olhamos para nós e pensamos assim: eu sou pecador, sabe o que você faz? Anula o sacrifício de Cristo.
Quando eu penso que eu sou pecador e vivo baseado nessa palavra, nessa mentalidade, nessa certeza, o que eu tenho feito é anular o pecado de Cristo, porque Cristo veio para perdoar os pecados. Ele nunca acusou nenhum pecado. Todo pecador que chegou a ele perdoou. Ele não olhava para as pessoas, ele não olhou para a prostituta e falou: você é uma prostituta. Ele falou: seus pecados estão perdoados. Ele não olhou para o leproso e falou: você pegou muito, você está cheio de lepra. Não, ele olhou para ele e perdoou o pecado dele. Então nós precisamos confessar mais e desfrutar da verdade do Evangelho da graça. Todo crente foi liberto do pecado. Sabe, mas existe algo no meio da igreja, e não vou falar da nossa igreja somente, mas nós estamos aqui. Existe algo no meio da igreja que parece que a maioria de nós não acredita no perdão. A maioria de nós acredita que é pecador, que é acusado, que vive uma vida totalmente, às vezes porque falta alguma coisa, porque pecou, porque está doente, é porque pecou, porque está... Nós não podemos viver sob acusação. Porque quem acusa a minha e a sua vida é o diabo. Quando você ouve os seus pecados na sua orelha, não é o Espírito Santo falando para você, é o diabo, querendo tirar você da presença de Deus. Então você precisa confessar com a sua boca: eu sou liberto do pecado. Eu vivo fora do pecado. O pecado não faz parte da minha vida. O pecado não é o que eu quero viver, não é o que eu sou. Então, o maior problema nosso, na verdade, está exatamente aqui: entender que Jesus me perdoou e aceitar. Às vezes você até entende: Jesus morreu pelos meus pecados. Mas aceitar isso na minha vida, no meu pecado, na minha situação, naquilo que eu fiz, é muito difícil. Ou naquilo que eu faço. Mas eu quero dizer para você: o Senhor morreu por todos os seus pecados. Qualquer um que você cometeu ou tem cometido hoje. Aquele que você tem vergonha de confessar para o seu irmão, porque a Bíblia diz assim: olha, confessar os seus pecados uns aos outros para que sareis. Quando você confessa o seu pecado, você sara. Quando você fala para alguém daquilo que é mais dificuldade para você, daquilo que você está quase caindo, sabe o que faz com você? Você ganha força, você ganha estratégia, você ganha cobertura de oração. Então, o que significa ser liberto do pecado? Ser liberto do pecado é ser liberto da condenação do pecado, daquilo que você e eu nos achamos condenados muitas vezes. Quando você cai, você fala: eu estou condenado, não posso orar, não posso falar de Jesus para ninguém, não posso nem cantar um louvor porque eu pequei. Quem já se sentiu assim aqui, irmão? Eu sou pecador, irmão. Quem já se sentiu aqui? Pensei que era só eu que estava tanto pecado assim, perdão. Mas olha o que está escrito em Romanos 6, 10 e 11: pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Para compreendermos a nossa libertação, para compreendermos, precisamos entender e perceber que Cristo morreu para o pecado, não pelo pecado. Existe uma diferença. Sabe por que Cristo morreu para o pecado? Porque Ele não pecou. Ele não nasceu da natureza pecadora. Ele nasceu da obra do Espírito Santo gerado em Maria. Jesus não nasceu no pecado como eu e você. Ele não é descendente de Adão. Então eu e você precisamos entender: Cristo morreu para o pecado. Qual o pecado? O meu e o seu. Ele não tinha envolvimento, mas mesmo assim ele decidiu. Olha no verso 10, diz claramente que Cristo morreu para o pecado. Em qual sentido? Em primeiro lugar, ele não morreu para a influência do pecado. O pecado não influenciava Jesus, ele influencia eu e você. Mas Jesus nunca foi influenciado pelo pecado. Em segundo lugar, ele não morreu para a prática do pecado, porque ele nunca cometeu o pecado. Jesus, em toda a sua vida, 33 anos, nunca pecou. Então, por qual aspecto do pecado Cristo morreu? Por causa dos nossos pecados.
Ele foi condenado de uma vez por todas por aquilo que eu faço de errado, por aquilo que você faz de errado. Sabe, então nós não podemos olhar para nós e achar que o nosso pecado está nos condenando. Sabe por quê? Porque Cristo já morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Isso já aconteceu. Agora, veja só no verso 11 que eu já li. Começa com a expressão: assim também vós morrestes para o pecado. Eu e você já morremos para o pecado. Quando você morre para alguma coisa, é igual o casamento. Quando você vai casar, o pastor vai falar assim, ó, até que a morte vos... Então nós tínhamos um casamento com o pecado, mas agora nós morremos com Cristo para o pecado. Então o pecado não faz mais parte da nossa vida, não tem influência sobre nós, não tem força sobre nós. Isso é muito importante para que eu e você entenda. Cristo morreu para sofrer a condenação do pecado. Assim eu devo me considerar morto para toda condenação também. Toda condenação ficou em Cristo. Eu e você não somos condenados, nós somos justificados. Eu estou morto para toda condenação, mas não estou morto para a influência. A condenação não pode mais me afetar, mas eu e você ainda somos influenciados pelo pecado. Muitas vezes você é tentado a fazer aquilo que você não quer, e aí às vezes você até cai nisso, e aí você se sente um pecador. Sabe, às vezes até quando você cair em pecado, eu queria deixar algo claro aqui para você. Quando você peca, quando eu peco, nós não deixamos de ser cristãos. Quando você peca, quando eu peco, isso não afasta Deus de nós. Nunca vai afastar. O que afasta eu e você dele é a nossa decisão de não buscar, de não se arrepender, de não se entregar, de não confessar, de não procurar estar perto dele. Mas quando eu e você voltamos para ele, aí nós estamos libertos, sempre purificados. 1 Coríntios 15:56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós só estamos vivendo no pecado porque nós somos muito legalistas. Tudo para nós é ferro e fogo. A graça do Senhor é maior do que isso. Ela não olha os nossos pecados, ela olha quem nós somos. Ela olha dentro de mim e de você. E o que ela faz? Ela mostra para nós as nossas falhas, ela mostra para nós as nossas debilidades, ela até mostra para nós os nossos pecados. Então nós, amando Deus, decidimos abandonar todo o pecado. Você precisa apenas crer que a morte do Senhor também foi a sua morte. Você precisa entender isso. Cristo morreu, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então eu morri para o pecado, eu morri para a lei, eu morri para a condenação, e agora eu vivo para Cristo. Eu vivo livre do pecado. Eu e você hoje podemos viver essa base, essa fé, essa alegria, essa certeza. Isso vai mudar a sua vida. Isso muda o jeito de você viver, o jeito de você se posicionar, o jeito de você pensar sobre você. Quando você comete um pecado, você se sente pecador. Mas se a graça de Deus está sobre você, irmãos, a graça de Deus é menor do que o pecado? Não, ela é maior. A graça de Deus está sobre nós. Nós pecamos, nos arrependemos, o Senhor nos deu liberdade. Uma definição simples da lei é favor merecido. Sabe por que a gente se sente tão acusado quando a gente vive na lei? Porque tudo é aquilo que eu e você fazemos. Eu recebo meu salário porque eu trabalho o mês inteiro. Eu venho aqui na igreja louvar porque eu tenho estudado os músicos. Eu venho aqui pregar porque, sabe por que porque eu tenho, porque eu sei, porque eu posso, porque eu compro, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou inteligente. E nós então tiramos a graça do Senhor do centro da nossa vida. Mas nada do que você faz e nada do que você é por causa de você mesmo, mas sim porque Ele escolheu fazer de você o que você é. Ele escolheu te dar o que você tem. Ele escolheu colocar você onde você está. A graça do Senhor é o favor imerecido. Você não faz nada para ser perdoado. Não adianta. Às vezes nós até tentamos fazer.
Nós tentamos fazer muitas coisas, às vezes fazemos campanhas, às vezes buscamos outras pessoas, às vezes nós mesmos tentamos fazer com as nossas forças algumas atitudes, nada disso nos ajuda. Sabe por quê? Porque somente através da graça, que é o favor imerecido, nós somos perdoados e libertos de todo pecado. Mas, como eu disse, existe ainda uma influência do pecado sobre a minha e a sua vida. E olha que interessante, Jesus, Ele nos perdoou e Ele nunca mais disse assim, olha, vença o pecado. Jesus nunca disse isso. Mas existe um conselho na Bíblia: fuja do pecado. Então, uma vez que eu sou liberto da lei, nunca mais eu terei tentações? Claro que nós teremos. Quantas vezes nós somos tentados durante o nosso dia? Durante a nossa semana? Durante o nosso mês? Se você fizesse um levantamento do seu dia inteiro, com certeza no final do dia você teria algumas vezes que você foi tentado a pecar. Mas a Bíblia nos ensina a fugir do pecado. Sabe, porque quando você foge, você mostra que você está vivo para Deus. Não dê trela para o pecado, não se envolva, não se deixe namorar, sabe? Quando você percebe que vai pecar e você não consegue sair dali, é porque você tem namorado o pecado. E o pecado, às vezes, ele parece ser gostoso. O pecado que você comete parece que vai te dar uma satisfação, uma alegria, mas na verdade ele está te levando a se sentir condenado, humilhado, separado de Deus, da vontade dele sobre a sua vida. Então você precisa tomar uma decisão: fugir do pecado. Hoje não somos desafiados a vencer o pecado, nós somos desafiados a fugir dele. Nós precisamos aprender a fugir do pecado, fugir de toda ocasião que nós podemos dar à carne. Sabe quando você está vendo uma televisão e aparece uma cena pornográfica, qual é a sua atitude? Fugir ou ver? Quando seus amigos no trabalho estão vendo um videozinho, ou as suas amigas, porque hoje tanto homem quanto mulher está envolvido no meio de pornografia, de prostituição, de tudo isso que a gente conhece. Antigamente essas partes eram somente dos homens, né? O homem que via vídeo pornográfico, que se envolvia com essas coisas. Hoje em dia todas as pessoas fazem isso, na sua quase totalidade do mundo. Pessoas envolvidas. E aí você está no seu trabalho, alguém olha e vai te mostrar o que você faz. Você foge, você se posiciona ou você aceita? Porque se você tem aceitado, é aí que você tem caído. Mas você pode fugir, você não precisa aceitar. Nós precisamos fugir de tudo que dá ocasião à carne. Em outras palavras, nós precisamos fugir de toda tentação. A vontade do Senhor é que não entreguemos a tentação à nossa vida, mas se tivermos de passar por elas, devemos ficar firmes, sempre alimentando-se de Cristo. O único jeito de você não cair na tentação é se você estiver cheio de Jesus. Não tem outro jeito. Não tem quem consegue viver uma vida sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sem comunhão dos irmãos, sem estar na célula, sem estar sendo discipulado ou discipulando alguém. Não tem outra maneira. Você precisa estar envolvido com as coisas da igreja para vencer toda a tentação. Porque quando o diabo tenta você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquilo que você é. Eu sou de Deus, eu sou envolvido com a igreja, eu tenho um compromisso com os meus irmãos, eu tenho uma igreja que ora por mim, eu tenho um líder que ora por mim, então eu não vou cair na tentação. Glória a Deus. Mas quando eu não tenho nada disso, quando eu não estou envolvido com a igreja, quando eu não estou envolvido com a célula, quando eu não estou envolvido com a obra de Deus na minha vida, eu sou uma presa muito fácil. E todas as tentações que vêm, parece que eu caio. Mateus 6,13 diz assim: não vos deixeis cair em tentação. Perdão, irmãos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Essa foi a oração de Jesus. Ele disse para que eu e você orássemos assim: não nos deixe cair em tentação. Mas ele também dá a instrução: como não cair? Se envolva nas coisas comigo. Jesus sempre trouxe as pessoas para perto dele, e eu e você também fomos trazidos por ele para perto dele, para desfrutar da presença dele, da liberdade dele. Nós somos livres da lei,
Não há libertação do poder do pecado, a menos que experimentemos a libertação da lei. Eu e você precisamos entender, a lei não tem força sobre nós. O que tem força sobre nós é a graça. Lembre-se que a lei é a demanda e exigência de Deus. Fomos libertos das suas demandas. Hoje Ele cumpre as suas próprias exigências por nós e através de nós e em nós. A lei passou completamente para nós. Muitos pensam que não matamos o próximo porque a lei diz: não matarás. Mas a verdade é que nós não matamos porque o amor de Deus foi derramado sobre a nossa vida. Eu e você não matamos as pessoas dentro de nós porque o amor de Deus foi derramado sobre a nossa vida. Porque se nós não tivéssemos o amor de Deus, irmãos, muitas pessoas nós não falaríamos mais, nós não oraríamos mais, nós não gostaríamos mais, mas por causa do amor de Deus nós oramos, nós clamamos até que essas pessoas mudem, até que elas se convertam, até que a vida delas seja aquilo que Deus quer que elas sejam. Glórias a Deus, aleluia. Hoje o Espírito Santo substituiu a lei. A lei foi escrita em tábuas de pedra na velha aliança, mas agora a vontade de Deus está escrita no nosso coração. Você não precisa trabalhar muito para entender a vontade de Deus. É só você se voltar para dentro de você. E você vai começar a entender o que Ele quer que você faça. Você vai começar a ser forte para fugir. Você vai começar a ser guiado pelo Espírito. Gálatas 5,18 diz assim: mas se pois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quem é guiado pelo Espírito Santo está acima da lei. Quem é guiado pelo Espírito Santo não vive com medo da lei. Não é a lei que determina a nossa conduta. Nossa decisão de andar no Espírito não é o fator decisivo na nossa caminhada. A nossa decisão de andar no Espírito é fator decisivo de liberdade na nossa caminhada. Você precisa decidir andar no Espírito. Andar no Espírito é apenas acreditar que Ele está com você, desfrutar da presença dEle, falar com Ele, comunicar com Ele, desabafar com Ele, pedir ajuda para Ele, andar com Ele. A palavra de Deus diz que aqueles que receberam a graça já não estão debaixo do domínio do pecado. Nós, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vivendo em nós, o pecado não tem domínio sobre a minha e a sua vida. Nós precisamos entender isso. Um grande sinal de quem provou da graça é que ele vive sob vitória sobre o pecado. Quem já desfruta da graça não peca mais, não se sente condenado, não se sente acusado, não se sente cobrado. Sabe por quê? Porque a vida dele é uma vida de arrependimento. Não é que ele não peca mais. Nós ainda às vezes pecamos, mas assim que nós pecamos, nós nos lembramos que a graça do Senhor está sobre a nossa vida. E quando a graça do Senhor está sobre a nossa vida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus, não há condenação. Mas como a graça pode nos ajudar a vencer o pecado? Em primeiro lugar, porque quando sabemos que fomos perdoados, fomos conquistados pelo amor de Deus, e isso nos afasta do pecado. Você precisa entender, o amor de Deus te conquistou e te afastou do pecado, te separou do pecado, Ele tirou lá do meio. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o Senhor nos tirou de um lamaçal das trevas e nos colocou no meio do seu amor, no reino do seu amor. Olha o que Ele fez, Ele tirou você do pecado. Quando Ele tira você do pecado, você ainda vive no pecado? Não, você não vive no pecado, agora você vive no reino da luz. Você vive cheio de graça. Quanto mais nos sentimos amados, mais nos afastamos do pecado e mais procuramos agradar a Deus. Quanto mais você se sente envolvido com Deus, mais amado, mais cuidado, mais protegido, então cada vez mais você se sente forte para vencer o pecado, para abandonar o pecado, para quebrar as forças do pecado sobre a sua vida. Então perceba o segredo, irmão. Desfrute do amor de Deus. Nós acabamos de cantar do amor dele aqui. Saia daqui amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, e saiba que o Senhor ama você.
que Ele está com você, que Ele está cuidando de você, dos seus problemas, das suas necessidades, que Ele está te livrando de todo o pecado, que todo pecado que foi cometido já foi perdoado, porque Ele ama você. Mas a graça também significa que não somos nós quem vencemos o pecado, mas o poder de Deus que está em nós. Não é você sozinho, não é pela sua força de vontade, não é apenas pela sua decisão, mas é porque o Espírito Santo de Deus está em você. Isso significa que a vitória já foi dada para mim e para você. Você não precisa lutar, você não precisa se esforçar, você não precisa sofrer, você precisa desfrutar do amor do Senhor que perdoa todo o pecado. Viver debaixo da condenação e culpa não livra ninguém do pecado. Pelo contrário, isso só incita você a se sentir mal, a se sentir pecador, a ter consciência do pecado. Quando você se sente condenado, você acaba pecando mais ainda. Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Mas quando você se sente agraciado por Deus, quando você se sente cuidado, amado por Deus, você recebe uma dose renovada do perdão e do amor de Deus. Você se vê como sendo justo em Cristo, e isso lhe dá poder para levantar-se acima da sua tentação. Quando você se sente amado, agraciado pelo Senhor, isso te dá força para viver acima do seu pecado. A reconhecer que é pecador, mas a abandonar o pecado por amor a Ele. Quando você crê que é justo, ainda que você peque, seus pensamentos ficarão alinhados com a sua crença. Você precisa entender isso, acreditar nisso. Cristo morreu por mim, me fez justo. Então, mesmo que eu peque, isso não muda a minha natureza. Hoje a minha natureza é de justificado no Senhor. Hoje a sua natureza é de justificado no Senhor. Mesmo que você peque, porque às vezes nós ouvimos: ó, você é pecador, você vai para o inferno, você está perdido, você vai queimar. Não! A graça do Senhor te faz justo. Ela é acima dos nossos pecados. Mas sabe quando você percebe a graça do Senhor? Quando você está perto dEle. Quando você está distante dEle, você não sente a graça. Então você se sente acusado, derrotado, fraco, às vezes carente. A vitória do pecado vem somente quando pessoas experimentam a maravilhosa graça de Deus. Tendo começado no Espírito, é muito errado da nossa parte tentar se esforçar para vencer a nossa carne. Só há um jeito de vencer o pecado. O pecado, ele não é vencido por causa da nossa força. Ele é vencido pela graça de Deus em nós. Então, por que eu fico caindo, pecando, sofrendo, triste? Porque eu não consigo desfrutar da graça de Deus. E eu quero dizer para vocês: nós vivemos no melhor tempo da nossa vida. A graça de Deus está sobre nós. O Espírito Santo vive dentro de nós. Nós não podemos aceitar viver debaixo de condenação. Eu e você precisamos entender que nós somos libertos de todo o pecado. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente é palavra de Deus. Somente a palavra de Deus renova a sua mente. Tira todo medo, tira toda ansiedade, tira toda acusação, tira toda condenação. Porque quando você lê a palavra, você entende o que você é em Deus. Então você precisa começar a ler a palavra, para que os seus pecados percam força e que você ganhe a graça de Deus todos os dias. Se envolva com a palavra, ouça a palavra. Eu não consigo ler. Hoje em dia você não precisa nem ler, mas existem pessoas que narraram a Bíblia, você pode escutar ela. E aí eu estou falando da palavra escrita. Mas além da palavra escrita que nós precisamos ouvir ou ler, ainda tem aqui a da igreja, ainda tem a da célula, ainda tem a do seu irmão que te aconselha, que te ajuda, do seu líder, que investe sobre a sua vida. Então, irmãos, deixa a sua mente ser renovada pela palavra. Deixa a sua mente ser transformada. Sabe quando você se sente mal? Procure alguém que tem uma palavra de Deus, ou abra a palavra de Deus na sua casa e fala: Deus, me alimenta com o teu alimento.
Eu tenho sido tentado, mas eu sei que eu sou liberto. Então deixa eu entender isso na palavra. Ele vai falar com você. Outro método de você se separar do pecado é quando você ora. Por isso que muitas vezes nós ouvimos que é importante que nós oremos de manhã, porque o seu dia está começando. Ninguém acorda pecador ou pecando. Ninguém acorda pecando. A gente acorda, vai no banheiro, escova os dentes, lava o rosto, às vezes toma banho. Ninguém acorda pecador. Aí você vai e ora. Sua oração santifica todo o seu dia, te dá clareza, você fica mais alerta, mais ligado. Agora, quando você deixa para orar só quando você vai dormir, irmãos, aí você só tem coisa para pedir perdão. É ou não é? Senhor, me perdoa porque eu briguei com o cara no ônibus, porque pisou no meu pé, eu xinguei, porque eu cheguei na empresa atrasado, porque eu não obedeci o meu chefe, porque eu falhei na célula. Se você tivesse orado de manhã, você estaria ligado, você estaria fugindo do pecado, você estaria separado dele e ligado em Deus. Então não é ser chato falar para você assim, ore de manhã, consagre o seu dia, consagre o seu trabalho, consagre a sua condução, suas tarefas, porque quando você faz isso, a sua vida vai mudar. Você levanta de manhã, é a mesma condução, às vezes as mesmas pessoas, é o mesmo chefe, o mesmo trabalho, mas o jeito que você encara é outro. Você não encara aquilo com peso, você encara aquilo com a graça de Deus na sua vida. Então, olha que interessante, irmãos, quando você ora pelo seu trabalho, você não chega lá reclamando, você chega lá agradecendo. E quando você reclama do seu trabalho, irmãos, eu não sei se você sabia, mas isso é pecado. Você não deveria reclamar do seu trabalho, porque a Bíblia diz que nós trabalhamos como se fosse para o Senhor. Todo o seu trabalho, toda a sua dedicação lá, é porque você ama o Senhor. Outra maneira de você ficar perto do Senhor: ouça louvores da casa de Deus. Ouça louvores daqui. Enche a sua mente daquilo que é de Deus. Sabe, eu tenho certeza que todos nós ouvimos músicas. Tem gente que tem um monte de música até no celular. Eu não tenho muitas não. Quantas dessas músicas do seu celular são cristãs? Se a gente pegasse o seu celular aqui e pusesse aqui, a gente ia ficar feliz, todo mundo? Ou todo mundo ia ficar preocupado? Porque se você se alimenta de músicas do mundo, eu tenho certeza que você se sente acusado, condenado. Porque o Espírito Santo que está dentro de você fala para você: isso não faz parte de mim, isso não é para você. É assim ou não é, irmãos? Quando você escuta algo e você até gosta, mas você não se sente acusado? Eu não devia estar ouvindo isso. Então fuja, enche a sua mente das coisas de Deus, enche a sua mente daquilo que te liberta do pecado, daquilo que faz você leve, livre, solto, para ser o melhor. Porque Cristo não morreu para que apenas você fosse salvo, Ele morreu para que você fosse livre. Aleluia. Livre de tudo. Sabe, não é apenas o pecado que me afasta de Deus, mas medo me afasta de Deus, insegurança me afasta de Deus. Cristo morreu para que você fosse livre. Quantos aqui desfrutam da liberdade de Deus? Não ter medo, de não ser acusado, de não se sentir condenado. Sabe, porque se essa é a sua vida, você está vivendo realmente a graça de Deus. Mas eu quero falar também para você que ainda não consegue viver isso, que tem lutado, que tem sido difícil, que tem até chorado. Sabe quando você vai tomar banho, porque no nosso chuveiro não tem ninguém, é só nós e Ele. E lá no chuveiro você chora: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, me ajuda a vencer minhas fraquezas, os meus medos, aquilo que eu tenho feito que não te agrada, que eu sei que não te agrada. Mas aí nós saímos de lá perdoados,
mas não temos estratégias, não sabemos como vencer. Hoje eu estou dando para você aqui algumas estratégias, algumas ferramentas para você vencer o seu pecado. Se envolva com a igreja, menos com o mundo. Se envolva com a célula, menos com as novelas. Se envolva com os louvores e menos com o WhatsApp. No meio dos jovens da nossa igreja, irmãos, nós temos dois grupos. São dois grupos lá, a célula que eu lidero e a célula que a Natália e o Mateus lideram, eu e a Kelly. Os jovens não falam no nosso grupo. Desculpa, irmãos, falar isso de vocês. E eu fico pensando, será que nos outros grupos eles falam? Porque o WhatsApp hoje é muito bom, não é? Quem aqui usa o WhatsApp todo dia? Todo dia manda uma mensagem, bom dia, boa tarde, eu te amo, meu amor, para as esposas, ou para os esposos, se a esposa for romântica. Não espere seu esposo dar um bom dia para você, você pode fazer isso, tá, esposa? Você pode falar que ama ele também. Mas como você tem usado essa ferramenta tão poderosa? Como você tem usado o seu tempo? Para se sentir condenado ou para fugir do pecado? Para se envolver com ele, porque na tela do celular é só você que vê. Normalmente, você está no ônibus, a pessoa está aqui assim, ó. Está com medo que alguém veja o celular dela. Como você usa o seu celular? Irmãos, nós precisamos fugir do pecado. E entender, ele não faz parte da minha vida. Cristo morreu para que eu e você fôssemos perdoados, livres do pecado. E eu sei que é difícil entender isso, irmãos. Eu sei que é difícil, é uma luta, é uma batalha dentro de nós. Sou pecador, não sou pecador, pequei, sou perdoado, não sou. E agora, o que eu faço? Seus pecados estão perdoados, Jesus morreu por eles. Agora você precisa tomar posse disso. Se certificar dentro do seu coração que não há condenação sobre você. E não se sentir condenado, como eu já disse, é viver uma vida livre. É saber que qualquer pessoa pode falar o que quiser, porque ela não tem acusação para falar de você. E eu queria convidar você para ficar em pé agora, para que a gente junto pudéssemos orar. Amém? Eu quero que você olhe para dentro de você agora e veja como você se sente hoje. Pecador ou justo? Perdoado ou condenado? Separado ou envolvido? É muito difícil para nós essas decisões, porque também existe aquele negócio, minha família, meus amigos, as saídas que eu dou, aquilo que eu gosto de fazer. Às vezes aquilo que você gosta de fazer é o que tem te atrapalhado. Mude o seu comportamento, deixa Deus fluir em você. Eu quero que você feche seus olhos e comece a orar. Declare com a sua boca: Senhor, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu aceito isso na minha vida, eu aceito o teu sacrifício, Jesus. Eu tomo posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz para mim.